Por que os brasileiros deveriam rezar por Jerusalém? Jerusalém ou Jerusalém é a cidade mais sagrada do mundo. Como nós sabemos, ela aparece na Bíblia, ela aparece de uma forma explícita. Quais são as profecias incríveis que estão falando dessa cidade? Quais são os segredos de Jerusalém? Vamos nessa? A verdade é que a gente tem uma passagem no primeiro livro da Torá, já no Gênesis, quando Abraão volta da guerra que ele fez para resgatar o seu sobrinho Lot. Ele ganhou de 4 reis e aí ele encontra quem? Malquitzedek, o rei de Shalem. E aí Malquitzedek deu para ele pão e vinho. Eles tinham uma relação espiritual, Abraão e Malquitzedek. Nós sabemos que Malquitzedek, ele era um grande justo, grande sábio, mas ele era o rei de Shalem. Se você já escutou o hebraico que eu falei antes, Jerusalém, na verdade, é Jerusalém. Na verdade, é a cidade perfeita, completa. Malquitzedek era o rei de Jerusalém. É verdade, aqui não aparece completamente explícito. A gente não vai ter um nome Jerusalém explícito, mas você vai ver os segredos que eu tenho aqui para te mostrar. A próxima vez que nós lembramos de Jerusalém é quando Deus fala para Abraão levar o seu filho Isaque em sacrifício. A gente tem um vídeo no canal muito especial sobre isso. E o que está escrito? Deus fala, Abraão, pegue o seu filho, o único, aquele que você ama, a Isaque. E aí Deus fala para ele, e leve ele até a terra de Moriá, mais um nome de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém tem vários nomes. Jerusalém se chama Moriá porque é em nome de uma especiaria mor, que era uma das especiarias do incenso, mas aqui se junta isso com o nome de Deus, que é Yud e Rei no final, por isso é Moriá. Então, na verdade, para onde Deus falou que ele tinha que levar para fazer o sacrifício de Isaque, se não no lugar mais sagrado, o lugar que na continuação da história seria o grande templo, que nós vamos aprender já já. Você sabia que, de acordo com Midrash, Deus criou o universo, o mundo que nós conhecemos, a partir da pedra fundamental que está em Jerusalém, que era onde estava situado o sagrado dos sagrados no grande templo. Mas por que não aparece o nome Jerusalém na Bíblia? No 5º livro, na verdade aparece em outros lugares, mas eu vou te trazer aqui, porque no 5º livro da Torá, no Deuteronômio, aparece um versículo muito interessante. Está escrito assim: no lugar onde escolheu Deus, Hashem, o seu Deus, para colocar o seu nome lá. Ou seja, há um lugar onde Deus escolheu, onde o seu nome, o nome significa revelação divina, a manifestação divina vai estar mais forte lá. Que lugar é esse? Na verdade, nós vemos, aqui a gente está falando do Pentateuco, daqui a pouco a gente vai entrar nos livros dos profetas, a gente vai ver profecias incríveis sobre Jerusalém até o final dos dias. Espera um minutinho, mas aqui a gente está vendo que Jerusalém aqui, ela não está sendo limitada pelo nome de Moriá, o nome de Sião, que explicitamente a gente vai ver que esse é um dos nomes de Jerusalém. Aqui é o lugar onde a presença de Deus repousa com mais força do que o mundo todo. No livro de Josué aparece
a cidade de Jerusalém, tá? No capítulo 12, como uma das cidades que precisam ser conquistadas, mas é interessante que 3 capítulos depois, realmente nós somos informados que a tribo de Yehudá, onde fica Jerusalém, não conseguiu conquistar essa cidade que estava nas mãos dos jebusitas, em hebraico Yevusim. No livro de Juízes também há outra alusão a Jerusalém, mas eu quero chegar já ao rei Davi. O rei Davi aqui nós vemos mais uma vez que ele entra em Jerusalém e a Bíblia faz questão de falar pra gente que ele reinou durante 40 anos. 7 anos na cidade de Hebron, na cidade dos patriarcas, e 33 anos o rei Davi reinou em Jerusalém, ou seja, Jerusalém era a capital de Israel. Nessa capital, o rei Davi vai levar a arca sagrada para lá, porque ele sabe que esse é o lugar que Deus escolheu, esse é o lugar onde vai ser construído o grande templo. É interessante, porque Deus ele fala na Bíblia pra gente, no lugar aonde eu escolhi, algumas vezes está escrito, leve essa oferenda no lugar aonde eu escolhi, mas não está escrito o lugar. Está ou não está? Então, para quem tem a tradição oral da Bíblia, isso fica facílimo, porque está escrito um monte de vezes na tradução oral. Mas mesmo para quem ainda não descobriu isso, você vai ver que várias vezes volta esse tema de Jerusalém, porque é lá que é construído o grande templo. Por quê? Porque lá é o lugar onde Deus falou que tem que ser levadas as oferendas. Os tabernáculos, eles não eram fixos. Não é à toa que uma vez o tabernáculo estava numa cidade, depois em outra cidade. Quando acaba a ideia de existir tabernáculos? Quando é construído o grande templo. Nunca mais teve. Quando um tabernáculo era destruído, removido, era construído depois de algum tempo ou outro em outra cidade. Depois de Jerusalém, nunca mais. Porque esse é o lugar onde Deus não só falou para construir algo provisório, transitório como o tabernáculo, e sim a casa de Deus, onde o nome dele repousa com mais força até o dia de hoje, como você vai ver. O rei Davi, então, ele entra, ele compra até Jerusalém, ele tem que fazer uma negociação com Yevusi e tudo mais. Mais tarde, o rei Salomão constrói lá o grande templo de Salomão, é inaugurado lá. A presença de Deus estava explícita nessa época, prova que nós vemos que os reis das regiões do mundo vinham até lá para ver a casa de Deus, para ver os milagres que aconteciam. O que é um milagre? É a presença de Deus revelada nesse mundo, tá? Uma manifestação muito forte de Deus, e isso acontecia em Jerusalém. Realmente, quando houve aquela guerra civil, a separação que começou exatamente com o filho de Salomão, com Rehavam, que depois se dividiu entre o reinado de Judá e o reinado de Israel. Então, Jerusalém seguiu como capital do reinado de Judá. O reinado de Israel, então ele se colocou de lado. A parte da Samária é que foi decidida como capital na maioria das vezes. Nós sabemos que os babilônios destruíram o primeiro grande templo, levaram parte das tribos de Israel, 10 tribos, para o exílio, mas 70 anos depois eles voltaram da Babilônia, reconstruíram o segundo Beit HaMikdash, agora o segundo grande templo, e lá permaneceram por mais 420 anos, até os romanos, no ano 70 da Era Comum, destruírem o grande templo, que foi construído no mesmo lugar do primeiro templo.
Durante a história, sempre houve a busca de sábios, de justos, homens e mulheres que queriam ir até Jerusalém por saber que esse lugar era sagrado. Sábios que seguiam a Bíblia fielmente e conheciam até os segredos místicos da Cabalá, por exemplo, o Narmânides, ou o famoso sábio Shla Akadosh, Rabino Yeshayahu Horovitz, faz questão de vir até Jerusalém, e assim aconteceu durante toda a história, até a gente voltar com a independência do Estado de Israel, a voltar a poder estar em Jerusalém. Mas quais são as profecias do futuro sobre essa cidade? Isso é impressionante. Eu vou começar com você pelo profeta Isaías. O Isaías, ele fala assim no 2º capítulo dele: e será no final dos dias, estará pronto, estará construído o monte com a casa de Deus no alto das montanhas, e muitos povos irão e dirão: vamos subir até o monte de Deus, na casa do Deus de Jacó, e lá vão nos ensinar o caminho, e nós iremos seguir esses caminhos, porque de Sião sairá a palavra da Torá, da Bíblia, e a palavra de Hashem sairá de Jerusalém. A gente vê aqui de uma forma poética que Sião e Jerusalém são a mesma cidade, e a cidade onde sairá a palavra de Deus, o ensinamento da Torá, e todos os povos irão até lá. Então a gente vê que há, na verdade, uma busca de todos os povos de chegarem. E vejam o que está escrito no profeta Jeremias: nesse tempo irão chamar Jerusalém do trono de Hashem, e se reunirão lá muitos povos em nome de Hashem em Jerusalém. Eles vão até Jerusalém, e eles não mais irão fazer cada um aquilo que está no seu coração, cada um fará a sua vontade, ou seja, a sua vontade errada. Que as pessoas antes disso estarão fazendo idolatrias, rezando para vários deuses e assim por diante. Vai chegar um momento que todos vão se reunir lá em Jerusalém, e todos os povos dirão: esse é o trono de Hashem. Mas Hashem, ele não tem corpo para precisar de trono. Então é claro que isso aqui é metafórico, é o lugar onde a revelação, a manifestação divina estará decididamente mais forte. Na verdade, essa santidade nunca saiu de Jerusalém, como está escrito no Midrash. Hoje em dia, nós temos a única coisa que sobrou do grande templo até chegar o próximo, é o muro oriental do grande templo. E o que está escrito sobre ele? Que nunca a presença divina sai de lá. Por isso, pessoas do mundo todo lá vão para rezar, e é impressionante os milagres de rezas que são atendidas nesse lugar, que a presença divina é muito forte. Não é coincidência que, no atual Estado de Israel, Jerusalém é a capital desse estado desde o ano de 1967, quando podemos voltar a todas as partes de Jerusalém. Então o Estado de Israel declarou Jerusalém a sua capital eterna. É a cidade mais povoada de Israel, um lugar onde cada vez há mais centros de estudos bíblicos, talmúdicos e muito mais. Realmente, hoje em dia, Jerusalém é o centro espiritual do povo de Israel para o mundo todo. E a gente começa a ver então aqui o que está escrito no livro de Salmos. Veja o que está escrito, que Deus escolheu a Sião. Esse é o lugar onde ele desejou, ter como o seu lugar. Nós vemos isso então no livro de Salmos, aquilo que a gente viu na Bíblia, que Deus escolheu um lugar para colocar o seu nome, a gente vê na continuação nos próprios Salmos,
que Deus fala: esse é o lugar que eu escolhi. Sião, Jerusalém, Moriá, na verdade, é o mesmo nome, o nome verdadeiro da cidade de Deus.